One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a Fátima Anselmo, diretamente do Rio de Janeiro, e que tem a maior horta urbana, né, do Rio. Tudo bem, Fátima? Oi, tudo jóia. Prazer em estar aqui com você, compartilhando um pouco da minha história, falando um pouco do meu trabalho e falando da coisa que eu mais amo na vida, que é da natureza, da terra. Ah, Fátima, nossa, vai ser incrível, viu? Conhecer mais aí a sua história, né? Como você iniciou, né, esse projeto aí tão lindo aí no Rio de Janeiro. A minha paixão, né, assim, a minha paixão pela agricultura começou há 22 anos atrás, né, quando eu tive os meus 2 filhos. Certo. E eu já tinha uma preocupação com a questão da alimentação, já tinha uma preocupação do que oferecer para eles. E naquela época orgânico era muito difícil encontrar, né? Porque eu já comia orgânico, então eu saía procurando aonde tinha. Aí eu pensei, eu vou sair de apartamento, vou sair da cidade, vou para a região rural e vou plantar para a minha família. Então eu comecei a plantar, pensando no bem-estar da minha família, dos meus filhos, e por incrível que pareça, quando eu comecei a mexer com a terra, quando eu comecei a ver a resposta que a terra estava me dando, para minha alimentação, para a alimentação dos meus filhos, eu fiquei muito encantada, sabe? Assim, sabe aquela paixão à primeira vista? Eu me apaixonei loucamente pela terra, pela natureza, pela agricultura orgânica, e aí eu comecei a pensar, por que não levar isso para outras pessoas, né? Então, Sim. foi aí que eu comecei a me dedicar, porque antes eu era professora, eu não entendia nada de plantação, nada de terra, eu só sabia comer saudável, né? Mas produzir eu não sabia. Então, comecei a estudar, comecei a pesquisar muito e a aprender na prática com outros agricultores orgânicos que tinha na região. Isso que eu ia te perguntar, assim, se você já, pequena, já tinha algum contato, assim, com a terra. Não foi, então, foi, na verdade, de uma busca de uma alimentação melhor, né, mais saudável. Falando, nossa, eu também quero eu mesmo plantar, né, aqui meus alimentos. Foi um pouco disso, então, né? Isso, foi um pouco disso, porque como era difícil achar e eu queria ter esse alimento na minha mesa diariamente e tinha muito pouca gente produzindo orgânico, principalmente na minha região do Rio, estavam começando o movimento de orgânico, não tinha feirinhas orgânicas, nada disso. Então foi aí que começou o meu amor. Eu fui impulsionada, né? Fui conectada com a natureza assim de uma forma muito especial, porque eu vi que como que ela trabalha muito ao nosso favor. Então, a única coisa que eu precisava era cuidar bem dela, era cuidar para que nada fosse modificado na natureza, na terra, e ela ia me dar o melhor alimento, como de fato eu vi isso na prática, né? E aí eu comecei a transformar isso num negócio e a minha filosofia de vida e o meu estilo de vida. Isso há 22 anos atrás, para muitas pessoas era loucura de eu ter deixado a sala de aula, porque eu morava em São Paulo antes de vir para o Rio, Sim. e eu tinha uma vida muito corrida em São Paulo e vim morar numa cidade bem pequena, Petrópolis, e mais ainda na região rural, né? Então, disseram, você está completamente louca, né? Então, mas na verdade eu tinha essa preocupação, né? Eu queria conhecer mais da terra, eu queria saber de onde vem meu alimento, quem produz meu alimento, e queria passar isso para as pessoas, sabe? E assim começou a minha paixão. Nossa, que bacana, Fátima. E quando você começou em Petrópolis, então? Isso, eu comecei em Petrópolis, e aí como eu saí da cidade, fui para a região rural, eu comprei esse sítio, e aí eu passei a viver da agricultura. Então, Certo. foi muito difícil o início, porque como também não era muito divulgado, então, para você sobreviver da agricultura orgânica, era muito difícil. E aí eu plantei muita e logo veio muitas coisas, a terra começou a dar o retorno, nasceu cenoura, brócolis, não tinha para quem vender. Só que naquela época tinha as catálogo telefone, que tinha as páginas amarelas, que tinha o nome do assinante, telefone, endereço, aí eu comecei
ligar para as pessoas oferecendo uma cesta de graça para a pessoa conhecer o meu produto, isso em Petrópolis. Sim. E aí eu diariamente saía com o carro cheio para oferecer essa cesta para as pessoas, depois que eu ligava, ela confirmava, e aí o retorno foi muito pequeno. Aí eu falei, nossa, esse sonho que eu estou aqui está difícil, mas quando a gente tem um sonho e a gente tem convicção daquilo que a gente quer, então a gente ultrapassa todos os limites, todos os obstáculos, né? Aí eu disse, vou mudar dos assinantes para as páginas amarelas para os restaurantes. Aí eu comecei a ligar para alguns restaurantes ali da região serrana mesmo, de Araras, de Itaipava, oferecendo os produtos para os restaurantes. E aí, numa dessas ligações, eu encontrei um chefe que chamava-se Paulo Saroba, porque ele já faleceu. E aí ele falou para mim, olha, aqui eu não quero, mas eu estou abrindo um restaurante uma das ruas mais movimentadas da gastronomia no Rio, que é a Dias Ferreira, e eu estou abrindo um restaurante lá, todo orgânico. Se você quiser levar os seus produtos lá, vai ser muito bom. Aí eu preparei todos os meus produtos, né, que eu já tinha perdido muito, tudo estava virando compostagem, porque eu não tinha para quem vender. E aí eu levei, arrumei tudo, fui com meus 2 filhos que eram pequenininhos, e aí levei todos os produtos, né, para eles apreciarem e tal, e aí acabei que eles firmaram comigo e foi o meu primeiro cliente no Rio. Olha. Então, assim, a minha história na gastronomia, a agricultura, assim, foi muito forte com os chefes, sabe? Foi Sim. muito importante isso. É um elo muito forte quando o cozinheiro, o chefe, ele conhece o seu agricultor. Então, fica tudo mais fácil. Então, para mim, começou a ficar mais fácil. Foi como se ele estivesse lá na frente com uma lanterninha dizendo, olha, Fátima, começa a plantar, porque a gente vai consumir seus produtos. Você não está sozinho nessa caminhada. E aí, assim, eu cheguei no Rio, comecei a entregar só nesse restaurante, tudo que estava plantado ia para esse restaurante. Aí foi quando eu conheci o Claude Troagot, a Flávia Quaresma, a Roberta Sudebrac, a Dona Rosa do Celeiro, que me abraçaram e disseram, olha, a gente vai comprar com você. E aí eu comecei a entregar no Rio. Assim, começou minha história com a gastronomia. Que legal, Fátima. E até aproveitando, né, você comentou da Flávia Quaresma, até mandar um beijo para ela que nos fez a ponte, né? Nossa, é um episódio incrível para quem não escutou, né? A Flávia contando, né, também do início da carreira dela e tudo mais. Ela é muito muito querida aí pra gente, né? Nossa, foi muito inspirador. Muito inspirador, né? E aí, como que foi depois de montar a horta, assim, a horta urbana aí no Rio de Janeiro, né? Então, como eu cheguei no Rio, aí eu estava totalmente estruturado em Petrópolis, entregando no Rio 3 vezes por semana, estava tudo maravilhoso. Só que em 2011 teve aquela enxurrada na região serrana e eu fui muito atingida, eu perdi tudo que eu tinha, toda a minha plantação, a minha casa, tudo eu perdi naquele ano, né? Então, assim, vários vizinhos morreram. Foi um período super difícil para mim, porque era o meu negócio, era a minha vida que estava ali e também os meus amigos. Então, foi um período muito difícil. E aí como que agora uma agricultora, uma mulher da terra vai sobreviver, vai viver sem a terra, que é o meu bem maior, era a terra. Então, com a enxurrada, lavou muito a terra ficou completamente improdutiva. Ela só iria voltar a produzir 5 anos depois, porque tinha que fazer todo um trabalho. Foi um período assim que eu fiquei, sabe quando você fica sem rumo, sem saber para onde ir, o que vai fazer? Aí eu pensei, teve um dia que eu estava assim, lá no meio do sítio, tudo destruído, que eu tentei imaginar ali como era tudo plantado, tudo verde, funcionário trabalhando, pessoas. Eu falei, puxa, e agora? Como vai ser? Aí saí andando, assim, no meio da plantação. Aí você acredita que no meio de tudo isso, eu vi uma plantinha rebrotando ali no meio. Quando eu vi aquela plantinha rebrotando, ali foi como se a terra estivesse falando para mim, olha, assim como essa planta está tendo vida, está rebrotando, está nascendo aqui no meio de tudo isso, você também pode. Então foi quando eu disse, bem, realmente, se essa plantinha está conseguindo sobreviver e ela está
ultrapassando todos os limites dela, porque ela teve que ultrapassar aquele monte de lama, de resto de árvore, e estava rebrotando, eu também iria conseguir. Foi quando eu comecei a pensar que eu tinha outras possibilidades, que nem tudo estava perdido, que no meio daquela tragédia toda, alguma coisa estava reservado para mim, que eu não ia deixar de ser a guardiã da terra, de ser a mulher da terra. Foi quando eu peguei o Google, o mapa, né? Comecei a procurar um lugar para eu plantar. Só que eu estava procurando, assim, pelo Xerém, lugares mais próximos do rio. Foi quando eu vi esse lugar que eu estou hoje, eu vi de cima, sabe, assim. Sim. Aí eu já imaginei, eu falei, o que será esse lugar? Porque eu vi um espaço grande, vi, assim, uns galpões enormes. Aí eu peguei o endereço e vim correndo para o Rio e para saber o que que era, porque na verdade eu não sabia. Aí eu bati no portão e falei: oi, que lugar é esse e tal? Eu sou Fátima, eu queria falar com o proprietário. E aí me levaram até o proprietário e aí eu contei toda a minha história para ele, que eu era agricultora e que eu tinha perdido tudo e que se ali ele tinha terra que pudesse alugar para mim, me ceder para eu recomeçar. Aí ele disse que tinha um pedaço de terra. Eu perguntei se tinha água muito boa. E ele ficava assim, olhando para mim. Eu acho que eu até às vezes brinco com ele. Ele imaginou assim: ela perdeu tudo, essa mulher perdeu tudo, ficou assim, desnorteada e está querendo plantar na cidade do Rio de Janeiro, aqui no meio desse calor e tudo. E eu falando para ele: olha, pode confiar, ter certeza que eu vou deixar esse lugar lindo e maravilhoso. E assim eu recomecei aqui no Rio. Comecei pequeno, né? Assim, tipo, eu fui limpando todo o espaço, conquistando a confiança dele, porque ele não me conhecia, não sabia nada de mim, e só sabia que eu era agricultora, que tinha perdido tudo e que estava querendo recomeçar ali. Foi assim que eu comecei com a minha horta urbana. E hoje ela está muito linda, muito maravilhosa. Lá eu recebo várias pessoas que entram ali e ficam super encantados com a grandeza do lugar, sabe? Por isso que eu chamo de santuário, porque Sim. quando você passa o portão, você está aqui no meio da cidade, no meio da muvuca de carro, trânsito. Quando você chega nesse lugar, bem no meio da cidade, ali no alto da Boa Vista, que você ultrapassa o portão, você está entrando realmente no santuário verde, onde tem vários tons de verde, você escuta a orquestra de pássaro, você vê a minha Nossa. plantação. Então, assim, foi realmente um presente divino, um presente da natureza para mim. Nossa, e é na zona oeste do Rio, né? Sim, fica próximo à Zona Sul, fica entre a Zona Sul e a Barra, fica perto da Zona Norte também. Eu fico bem central, sabe? Poxa, que demais, que história, hein, Fátima? Nossa, que recomeço, né? Que você falou, você começasse aí do zero, né, de novo, e ter a inspiração lá da plantinha lá. Nossa, baita história, né? Baita insight, assim. Nossa, e você lembra, assim, até no início, né, na primeira lá em Teresópolis, quais foram os primeiros cultivos, assim, que você fez, assim, você lembra? Sim, eu comecei com couve, rúcula, cenoura, brócolis, couve-flor. Eu comecei com esses produtos. E o legal, eu não sei, né? Mas a maioria das plantias aí é no chão? Alguns são no chão e alguns são em bandejas também? Como que funciona? Eu tenho a plantação normal, né, que é no solo, que são os produtos grandes, cenoura, beterraba, brócolis, e tenho os brotos, que são cultivados em estufa e em bandejas, Ah, com entendi. um substrato que a gente coloca nessas bandejas e depois põe a semente e bota para germinar. O cultivo é todo protegido na estufa, toda climatizada, com controle de irrigação. Essa é a forma que eu planto também aqui no Rio. Nossa, que bacana. A gente estava falando do chefe dos restaurantes, né, Fátima? Você está presente hoje nos maiores, né, restaurantes aí do Rio de Janeiro, né? Sim, então, isso que eu falei com você no início, que a grande importância dos chefes na vida do pequeno produtor, né? Porque eu sou pequena Sim, produtora, sou agricultura familiar, então o papel deles assim, é muito importante, porque dá uma segurança e essa conexão
é muito boa, porque o menu deles começam na minha lavoura. Sim. Então, não adianta ele imaginar de querer colocar por exemplo, morango em pleno verão, que eu não vou ter na minha roça. Mas se ele me conhece, se ele acompanha o dia a dia do seu agricultor, ele vai fazer o menu dele conforme a gente tem. Então, todos esses chefes que trabalham comigo, eles têm essa consciência, e isso é muito importante. Isso a gente foi conquistando ao longo desses anos, de mostrando a importância da gente comer produtos da época, a gente entender todo esse princípio. E a sazonalidade, né? Tava vendo assim no seu post lá do Instagram, né? Quais são os itens agora da safra, né? Que acontece agora. Sim. É o que você falou, né? Tem que respeitar aí a sazonalidade de cada produto, né? É porque, olha, eu sempre falo que o cardápio que a natureza apresenta para a gente é muito diverso, é muito saboroso, tem aromas, cores, tudo, textura, e cada época tem coisas diferentes. Então, a gente passa um período sem comer morango. Agora começa a chegar o inverno, a gente vai ter morango todos os dias. Isso é muito importante. E o morango da época, ele vai estar muito mais suculento, muito mais docinho, porque é a época certa dele, sabe? Sim. E todas as outras coisas. E aí, essa cultura, a gente tem essa cultura de querer comer tudo o ano todo. Isso não é sustentável, sabe? Isso não ajuda muito o produtor. E você acaba incentivando mais a agricultura convencional, porque para você produzir o morango fora de época, você tem que usar muito mais produto químico, que não é viável, que não é bom para a saúde. Então, é muito melhor esperar o cardápio da natureza. Sim, com certeza. E tem alguma homeopatia, Fátima? Uma curiosidade, assim, tem alguma homeopatia que você faz no solo, assim, de forma natural, alguma coisa assim? Tem alguma dica? Sim, sim. Como a gente não usa nenhum produto químico, o segredo do plantar e de ter produto de qualidade sem muitas doenças, pragas, essas coisas, é o solo estar bem nutrido. Isso, quando você faz o manejo correto, deixa uma parte da terra descansando, faz essa rotação de cultura, sabe? Isso deixa a terra mais forte. E aí, quando aparece algum tipo de praga, a gente usa os próprios ingredientes que a gente tem, como o alho, a pimenta, para fazer essas substânciazinhas naturais e colocar na plantinha, que ela super adora, e que você não causa nenhum impacto nem no meio ambiente, nem na saúde de quem vai consumir. Nossa, que legal. E falando dos itens, né, entrando aqui nos detalhes, né, para quem está nos escutando, né, que não conhece a Fátima e é da região aí do Rio de Janeiro, né, Fátima, quais são os principais itens hoje aí na sazonalidade aí que você está vendendo? E também falar um pouquinho, né, dos brotos, das plantas, né? Sim, então, a gente tem uma variedade em cada estação, né? Agora a gente está com cenoura, batata, com aipim, com inhame. A gente está chegando à época dos cítricos, que são as laranjas, as mexericas. Então, é época de você fortalecer o seu organismo com vitamina C natural. Em grande variedade tem a laranja lima, laranja pera, laranja Bahia, uma infinidade de cítricos. Isso a gente tem uma cesta que já vai prontinha com todos os produtos da época, que isso é muito legal, sabe? Você faz uma assinatura comigo, e eu te mando uma cesta surpresa. Você recebe tudo que está na época e coisas que talvez você não compraria, não encontraria no mercado, como são as punks. A gente manda punks, por exemplo, a Ora Pronobis, que as pessoas nem sabem o que é, a gente manda a receitinha, explica como é. E aí você vai modificando o seu paladar, você vai conhecendo novos produtos, e isso é muito legal. Isso é sustentabilidade. Isso é você fazer parte desse movimento do orgânico, desse movimento da comida saudável, sabe? É você experimentar novos sabores. Porque se você pode ver, você vai no supermercado e geralmente é sempre as mesmas coisas. Quando você passa a ter a oportunidade de comprar direto de quem produz, você vê a diversidade de coisas que jamais você imaginaria. Por exemplo, peixinho da horta. Peixinho da horta
Você já ouviu falar? Você conhece? Sim, é uma punk. Não, eu tô craque agora, viu? Isso, olha! Não, até queria mandar um beijo para Irani Artesh, né? Você também conhece? Gravei um episódio sobre punk, né? Às vezes as pessoas estão falando, nossa, o que é punk, né? Então, punk é as plantas alimentícias não convencionais, né? E até brinco, né, com a Irani também. Eu não te confesso que não era muito como, lógico, vegetais, mas, poxa, não tem alguns assim que era meio assim, né? Mas depois que você acaba experimentando de uma outra forma, né? Até agora aí as punks, né? Gravei também com outros chefes também, né? Poxa, com o chefe Eudes, né? Falando sobre taioba, sobre outros produtos assim, né? Ele faz o bolinho lá, o chefe Eudes, né? Incrível lá o bolinho dele de taioba e tudo mais. Então acabará te abrindo a mente, né? Com esses outras plantas assim que a gente nem conhece, né? Você tá falando de peixinho, né? Ora pronobis até algumas pessoas também já conhece, mas isso que é legal, acho que desse projeto seu da cesta, né, dessa cesta que a pessoa recebe, que às vezes ela acaba provando, né, um vegetal novo assim, e fala, nossa, nem imaginaria, né, então acho que tem que experimentar sim, né. E às vezes chega na casa dela e fala assim, mas o que é isso? Como que eu faço? Quando você explica, quando a pessoa entende, você fala, nossa, eu nunca imaginei que uma folhinha dessa, depois de pronta, tinha um leve sabor de peixe, por isso que ela tem esse nome. Por isso que eu achei super interessante o seu projeto, né? Então, que você traz uma diversidade de assuntos que acaba um puxando o outro, né? Você entrevistou a Flávia Quaresma, que é uma chefe super inspiradora, que é minha cliente, que foi uma das primeiras pessoas que deu apoio para a agricultura familiar. Então, assim, você vai tendo vários conhecimentos. Isso é muito legal, sabe? Isso é Sim. muito inovador. É incrível, eu gravei também um projeto aí no Rio de Janeiro, né, com a Regina Celli também, da Favela Orgânica também, onde ela conta, né, o aproveitamento dos alimentos, ela também faz um trabalho muito incrível, né, assim, de aproveitamento, né, de como usar os alimentos de uma forma melhor também, então, poxa, é muito bacana. E além das cestas, né, Fátima, então tem esses dois trabalhos, né? O trabalho para, né, quem são também os restaurantes que estão nos escutando no Rio, né? Que você faz o trabalho com os chefes, e você também faz esse trabalho das cestas, né, para o consumidor final que querem adquirir, né, esses produtos via assinatura, né? Isso, e a gente tem os brotos, são sementes sem tratamento, germinada no composto, e quando ele está mais ou menos com 8 dias, a gente já está pronto para o consumo, e ele está muito cheio de nutrientes, porque ele acabou de nascer, então ele conserva, é como se ele guardasse na memória todos os nutrientes soltando ao longo do crescimento da plantinha. Então, a gente tem o privilégio de comer esse produto com muitos nutrientes. Isso já existe várias pesquisas científicas provando que os brotos têm muito mais nutrientes do que uma planta adulta. Olha, que interessante, Fátima, não sabia. Sim, e eles assim, porque a planta quando ela vai envelhecendo, depois que ela veio as flores, ela vai colocando toda a potência dela na semente, como se ela pensasse, vou fortificar essa sementinha para a próxima geração, para próxima produção. Então a concentração está muito forte, sabe? E assim, o sabor dele é muito mais potente, é muito mais saboroso e além de deixar o prato muito muito colorido, bonito, que cada brotinho tem um formato, a rúcula tem um formatinho de coração e diverso, sabe? Então eu sempre digo que a natureza ela tem tudo que a gente precisa para a nossa alimentação, para a nossa saúde. Ela é Nossa, incrível. que demais. Esses mini legumes você também faz assim? Sim, a gente tem os mini legumes que são, não é semente modificada, que às vezes as pessoas veem o mini legumes e perguntam, isso é uma semente modificada? É um tipo de semente? Não, são sementes normais, comuns, né, da nossa produção, só que a gente colhe ela precoce, sabe? Quando ela tá com muita concentração de sabor, ela está muito mais macia, sabe? Então, os chefes adoram. Quando eu comecei, um dos meus primeiros clientes foi o Claude Troagot, ele ficou encantado, porque ele já usava isso na França, e ele procurava muito esses produtos aqui no Brasil, e quando eu cheguei até ele, né, que ele começou a comprar comigo, ele ficou, olha, eu quero que você produza mini abobrinha. Aí ele foi me incentivando a produzir vários outros mini legumes, sabe? E aí eu tenho hoje uma diversidade grande de tudo que você possa imaginar de legumes, eu tenho ele em mini. Tem um mini brócolis, mini couve-flor, mini cenoura,
mini abobrinha, mini berinjela, tem um tudo. Que bacana. Ô, Fátima, tem qual que é o carro-chefe, assim, que fala assim, Gabriel, esse aqui é meu item que às vezes sempre tem, tal, que ele não sai de sazonalidade. Tem algum item, assim, que é o carro-chefe? Olha, a gente tem a rúcula, Tá. que é assim o xodó de todo mundo, né, de todos os chefes, e a mini cenoura. Esses são assim, não pode faltar e a gente tem sempre porque elas são muito, muito saborosas e muito bonitinhas, assim, são encantadoras. Nossa, imagino, né? E para os chefes, né, fazer um prato aí com mini cenoura, esses itens assim, fica muito bacana, né? E além das assinaturas, né, Fátima, das cestas também, você tem também o mercadinho da Fátima, né, que tem a venda, né, de outros itens, né, de alguns itens parceiros também, né? Isso, porque com a pandemia, eu sempre vendi, depois que eu perdi tudo em 2011, o meu foco sempre era restaurantes, né? Sim, Eu entregava só para restaurante, eu não tinha assinatura, eu não tinha entrega de cesta. Quando chegou a pandemia, a gente fechou junto com os restaurantes, porque toda a minha produção era para os restaurantes, dos mini legumes, os brotos, as flores comestíveis, os legumes. E aí foi um outro recomeço, porque quando eu já estava com a equipe muito grande, porque você imagina eu trazer um trabalho rural para a cidade e ter pessoas para trabalhar rural, né? Com sim, terra, com plantação. Então, foi um grande desafio montar uma equipe, trazer pessoas, encontrar, ensinar, mostrar como é que produz. Ele já tem uma equipe toda afinadinha que planta, que colhe, que prepara tudo. E aí, como que eu ia perder todas essas pessoas que estavam comigo já há 7, 8 anos aqui que eu estou no Rio? sim. E aí foi aonde eu, de novo, recorri aos chefes, meus amigos chefes, né, para divulgar os meus produtos. E eu disse, não, agora eu vou para... a única saída é alcançar, levar os meus produtos, as minhas pérolas para as residências, né? Porque já estava todo Sim. mundo em casa sem poder sair. E aí eu organizei toda a minha produção, treinei os meus funcionários que trabalham comigo, a minha equipe, para preparar cestas, arrumar tudo bonitinho, para preparar a logística, foi todo um outro movimento. E aí eu tinha vários outros agricultores que faziam feiras orgânicas aqui no Rio, que não tinha mais feira orgânica. Então eu juntei vários agricultores, eu fiz um grupo bem forte de agricultores que eu conheço, que tem uma história como a minha com a terra, que é pessoas que fazem um trabalho bem feito. Então, essas pessoas começaram tudo que elas tinham plantado, vinha tudo para mim. Então, juntou, foi aí que eu montei essas cestas com os meus produtos e os produtos dos meus amigos. E aí, vários outros produtores que não tinha para quem escoar, veio tudo para nossa, aqui para a fazendinha aqui no Rio, né? E aí a gente formou essa turma forte de agricultores que até hoje a gente continua entregar, a gente voltou a entregar para os restaurantes e firmou essa entrega de cesta com essas parcerias, né? Então, assim, Sim. foi muito importante. De novo, assim, que eu falei, continuo falando para você, né? Eu falo sempre para as pessoas que quando a gente junta as forças, assim, junto a gente é muito mais forte. Sozinha, imagine eu sozinha, eu não ia conseguir sobreviver. Eu ia tentar de todas as formas, mas ia ser muito mais difícil. Então, quando você junta, você cria força, são várias pessoas pensando, te dando ideias e você vai forte. É isso que a gente precisa, sabe? Na gastronomia, em todos os setores, essa união, sabe? Sim, sim. Um se apoiar no outro. Com certeza. E até vi aqui, né, que a gente está falando além da cesta da parte do mercadinho também, que tem ovo orgânico, né? Tem os pães, tem o arroz, tem diversos produtos aqui, né? Molho de tomate também, né? Isso é incrível, né? Isso. E todos esses produtos a gente foi trazendo com muita pesquisa, conhecendo cada pessoa e atendendo a necessidade de quem estava em casa que não podia sair. E essas pessoas estão com a gente até hoje, né? E são pessoas que eu sempre falo que não soltam a mão da gente, que está firme com a gente nesse projeto, porque quando você compra orgânico, você
tenha essa consciência de que você não está levando só a cenoura da Fátima, você não está levando só o brócolis, a alface, mas você chega na sua casa, no seu restaurante, uma caixinha de conceitos, né, de sustentabilidade, de fortalecimento do pequeno agricultor, de cuidar do planeta, não só da sua saúde, mas de outras pessoas, e fazer com que quem planta continue plantando, quem tem o seu trabalho na roça, que continue produzindo, sabe? Apesar de todas as dificuldades, esses apoios assim que nos fortalece, que faz com que todos os dias de manhã eu acorde, assim, quando eu acordo, eu tenho as minhas energias, as minhas esperanças renovadas, porque eu sei que eu tenho várias dezenas de pessoas que acreditam nesse conceito que eu passo para as pessoas, sabe? Nossa, que bacana, Fátima. E uma dúvida, né? Quem é aí da região do Rio, aí tá pertinho, ele também consegue retirar localmente? Sim, consegue. Ele faz o pedido e pode retirar aqui no nosso santuário. E uma vez no mês a gente faz uma feirinha presencial, onde a pessoa pode chegar até aqui para conversar comigo, conhecer a minha produção, conhecer de perto as pessoas que trabalham comigo. Que legal. Passar um dia com a gente serve um café da manhã e assim, é maravilhoso, sabe? Nossa, que bacana, Fátima. Isso as pessoas te acompanham e ficam sabendo no seu Instagram, né? Sim, as pessoas me acompanham e eu sempre ponho, falando da data, do dia, como é que vai ser o acontecimento. E é muito legal, olha, assim, como quando a gente fez uma no mês de abril, e foi muito interessante, porque as pessoas que começaram a comprar comigo na pandemia foram lá nesse dia e foi assim, olha, foi tão emocionante de ver várias pessoas, eu como com você desde a pandemia. Eu falei, nossa, assim, é uma conexão muito boa, sabe? E isso aqui é gratificante, né? E te conhecer, né? O seu trabalho, né? Pessoalmente, né? Que às vezes agora as pessoas estão tendo um pouco mais de proximidade e tudo aí. Isso vai ser bem legal, né? Ô, Fátima, e tem algum prato aí, né? Fazendo esses legumes, né? Esses vegetais aí tão incríveis aí. Tem algum prato assim que é seu prato preferido aí? Olha, o meu preferido é abobrinha no forno, mini abobrinha ela no forno com alho poró. Foi até um prato que tem um livro, né, dos chefes, que eu saí junto com o Claude contando a nossa história. E Sim. aí foi o prato que ele fez do que eu gosto, né? Foi muito legal, porque realmente eu amo abobrinha no forno e é super saborosa e eu adoro. Aliás, tudo que comida, ela bem feita, bem temperada, feita comida com afeto, é muito bom, né? Assim, é maravilhoso. Nossa, Fátima, que legal, viu? Conhecer mais, né, sobre seu projeto tão lindo, né? E conhecer aí mais a sua história. E obrigado, viu? Queria te agradecer. Eu vou deixar também seu Instagram aqui marcado, mas para quem quer conhecer mais, é Orgânicos da Fátima, né? E lá tem um link lá na biografia, tem o site, tem todas as formas lá para as pessoas que queiram comprar. E é mais na região metropolitana do Rio, né, Fátima? Isso. A gente entrega em vários bairros aqui do Rio. A gente tem essas informações no nosso site, né? Sim. Ou a pessoa pode mandar uma mensagem para a gente pelo Instagram ou no nosso WhatsApp, que a gente passa toda a lista e os dias de entrega, né? Poxa, que demais. Fica a dica então aí. E, poxa, obrigado, viu, Fátima? Mais uma vez aí, muito legal e super prazer em conhecê-la. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco, né, da minha história com a terra, que eu acho muito legal, que é uma história de amor, uma história de lutas e também de muitas vitórias e muitas conquistas, né? Então, assim, muito obrigado pelo privilégio de poder de estar aqui com você, participando e falando da terra, né? Ah, que legal, viu? Fico super feliz aí que você gostou. Obrigado, viu? Um beijo, obrigada, hein? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.